só quem é da área da saúde sabe o quão gratificante é a gente receber um muito obrigado, a gente receber um abraço, um aperto de mão e principalmente um sorriso no rosto. E aí, tudo bom? Eu sou o Gabriel Vitola e eu tô aqui para ajudar pessoas, principalmente enfermeiros e técnicos de enfermagem, a serem reconhecidos pelo seu atendimento de excelência dentro de um hospital, de um ambiente de saúde, seja lá o que for. Eu trabalho já nisso há mais de 4 anos e hoje eu consegui chegar até onde eu tô em virtude do meu atendimento de excelência. E eu quero ajudar a ti, que está nessa luta da saúde, na área da saúde, a atender todos os pacientes da maneira mais excelente possível. Por quê? O atendimento de excelência nada mais é do que um atendimento digno a qualquer pessoa. A gente sempre volta ou sempre lembra, sei lá, de algum estabelecimento que tu foi bem atendido. E também tu lembra dos estabelecimentos que tu foi mal atendido, né? Mas dentro da saúde isso é muito importante e muitas vezes, acho que a maioria das vezes a gente vê isso sendo deixado de lado, né? Dentro de um hospital ou alguma coisa assim. O que a gente mais vê, infelizmente, é paciente sem saber o que está acontecendo com ele de fato. Chega um profissional de saúde, quando às vezes se apresenta, só chega e pega uma veia, puxa um braço, leva para fazer o raio-x, dá uma medicação, seja lá o que for. Nem se apresenta, nem fala o porquê que está acontecendo isso e muitas vezes acaba sendo conflituoso essa relação entre paciente e profissional da saúde. E a gente sabe, nós profissionais, que quanto mais o paciente nos ajuda, muito mais fácil fica o nosso trabalho, porque uma vez que tu tem que puncionar um paciente, que tu tem que fazer uma medicação, ou até mesmo uma criança que não sabe o que está acontecendo e a mãe está nervosa, se tu tem um atendimento de excelência, tu dedica tempo àquela pessoa, atenção, que é o mínimo que a gente preza dentro do ambiente de saúde, isso fica muito mais fácil. E o que o profissional, de certo modo, ganha com isso? Bom, eu cheguei até onde eu estou em virtude disso, em virtude de tentar tratar cada paciente de modo único. Até a gente volta lá na questão do SUS, que se fala da integralidade. A gente tem que atender um paciente de um modo único, ele tem que ser visto como um todo. Não apenas o seu João que fraturou o pé, e sim o seu João que tem família, que tem questões pessoais, questões financeiras. Enfim, ele não está ali só como um pé que está fraturado, e sim como um todo. Então a gente tem que olhar o paciente como um todo. E o que a gente consegue com isso? É muito mais fácil. Várias coisas se tornam muito mais fáceis na tua vida profissional quando tu presta um atendimento de excelência. Por exemplo, tu começa a ser notado de forma diferente pelos teus colegas e principalmente pela tua chefia. Tu consegue provavelmente se destacar e possivelmente promoções ou bonificações dentro do teu serviço. E principalmente, só quem é da área da saúde sabe o quão gratificante é a gente receber um muito obrigado, a gente receber um abraço, um aperto de mão e principalmente um sorriso no rosto. Quantas vezes tu já não deve ter, sei lá, trocado uma fralda de um paciente que estava muito debilitado e ele, quase sem comunicar, ele te olhou no fundo dos teus olhos e te agradeceu. Para quem não é da saúde pode achar que é uma bobagem isso, mas a gente que trabalha sabe que isso é muito gratificante. Ou então aquela mãe que estava com a criança, com febre, com o nariz entupido, sei lá, e tu foi lá e prestou um atendimento de qualidade, desentupiu o nariz da criança, enfim, coisas mínimas. Mas são nas mínimas coisas que a gente vê o quão importante é a nossa profissão. Seja tu técnico de enfermagem, auxiliar, enfermeiro, seja lá o que for. Mas nessa área da enfermagem que lida direto com o paciente, a gente sabe que é muito importante e que é muito gratificante isso. A gente ter essa retribuição verbal, visual de algum paciente. Isso não... Vou ter que trocar aqui porque... E uma coisa que é muito importante, que é levado em consideração e o nosso modo de nos olharmos como profissional, para que a gente cada vez mais consegue aumentar a nossa autoconfiança como profissional, é quando a gente passa a ser referência para alguém. Né? O paciente ele nos enxerga como uma referência, ele tem uma segurança no que ele está fazendo, no que ele está se dispondo a fazer com a gente, na realidade, porque ele sabe que aquilo que eu estou fazendo ali com ele, eu sei o que eu estou fazendo, estou explicando o porquê é importante disso e tudo se torna muito mais fácil. Eu nunca vou me esquecer uma situação
que com certeza já deve ter acontecido com a grande maioria, mas que para mim é o que eu levo pro resto da vida, que me marcou muito, foi com a dona Carmen, que era uma paciente que estava hospitalizada, uma paciente que já vinha com câncer há um baita tempo, e para quem é da saúde ou para quem não é, o paciente com câncer ele tem a rede venosa, né, as veias mais debilitadas, então fica muito mais difícil a gente conseguir coletar um sangue, pegar um acesso e tudo mais. E um dia, o primeiro dia na realidade dela internada, eu tive que coletar sangue dela. E eu fui, expliquei para ela, me apresentei, olha, dona Carmen, eu sou o Gabriel, a gente vai ter que coletar sangue porque o médico pediu esses exames são para isso, isso, isso. E a gente vai fazer. Eu sei que vai ser um pouco doloroso, principalmente porque as suas veias não estão tão boas, mas eu vou tentar ser o mais cuidadoso possível. Esses simples 30 segundos que eu fiz, que eu dediquei um tempo a explicar para ela, me apresentar, fez toda a diferença na vida dela. Por quê? O procedimento foi muito mais fácil, ela cooperou muito mais. E isso para ela foi muito marcante, tanto que ela falou para mim. Depois disso, depois desse primeiro dia, a coleta foi feita na primeira tentativa, foi muito bom. Mas depois disso, ela passou sempre a pedir que fosse eu a coletar dela, porque eu fui muito atencioso, e como ela dizia, que aquele gurizinho é nota 10. E isso para mim eu levo até hoje. Obviamente que a gente quer receber, que a gente quer ganhar dinheiro, que a gente precisa de dinheiro, mas coisas assim vêm de um atendimento de excelência e coisas assim não tem preço que pague. É muito gratificante a gente receber disso. E eu tô aqui para ensinar vocês da área da saúde a fazerem um atendimento de excelência, porque todo mundo sabe que é muito importante, a gente sempre bate na mesma tecla que a enfermagem tem que ser humanizada, o máximo possível. E eu vou estar aqui comprometido com vocês a entregar muitos conteúdos, muitas dicas. Eu vou falar sobre tudo, vou falar sobre dicas de como se apresentar, vou falar muito da linguagem corporal, que um simples aperto de mão para cima ou para baixo faz muita diferença. Enfim, eu vou ensinar o passo a passo como a gente fazer um atendimento de excelência e com certeza tu vai te destacar muito aonde tu trabalha e assim a gente vai conseguir resultados maravilhosos, porque fica muito mais fácil tudo na tua vida, não só na profissional, mas tua vida pessoal também. Quando tu sabe como te comunicar, como te comportar, como prestar uma atenção a qualquer pessoa, tudo fica muito mais fácil. Então acompanha aqui que eu estou comprometido a entregar o máximo de conhecimento que eu sei, tudo aqui para a gente conseguir cada vez mais ter um atendimento de excelência dentro da enfermagem, a gente precisa muito. Feito? Até mais!